Queridos irmãos do GEA, sempre uma alegria estarmos juntos, agradecendo ao Senhor Zico pela oportunidade que Ele nos oferta de estarmos juntos em torno do Evangelho, estudando, sempre buscando aprender, como nós sempre dissemos. E hoje, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre o tema resignação diante das adversidades da vida, baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos ver lá causas atuais das aflições e também nós vamos falar do item 18, bem e mal sofrer, e também o Santuário Sublime do livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo 3. Então, meus irmãos, nós vamos iniciando falando já sobre a palavra bem-aventurados. A gente sempre fala e repete e relembra que bem-aventurados vem do hebraico que quer dizer em avante, em movimento de. Então, nós poderíamos dizer que bem-aventurados seria quão feliz é aquele que faz movimentos para sair da causa da aflição. E também, ao mesmo tempo, nós lembramos a palavra, que a palavra resignação, ela está muito longe de ser acomodação. Resignação significa aceitação. Em uma frase, resignação é um movimento sem revolta, meus irmãos. Assim que lá na leitura Causas Atuais das Aflições, nesse item 4, o codificador Allan Kardec, ele vai dizer que as causas das aflições, elas devem ser procuradas tanto na vida atual, como também na encarnação passada. Então, é muito interessante porque nós vamos aprendendo a rever alguns conceitos, porque nós ainda trazemos essa cultura de culpa, em que nós sempre queremos achar um culpado para as nossas situações difíceis, mesmo que esse culpado seja nós, quando nós já sabemos que no dicionário do Espírito a palavra culpado culpa é substituído por experiência e responsabilidade. Então, meus irmãos, Jesus faz para nós um convite muito amoroso quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e tereis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos chama à nossa realidade de assumir a responsabilidade, de responder, habilidade, a habilidade de responder pelas dificuldades que nós passamos, né? E é por isso que a doutrina espírita, ela nos coloca frente a frente com a realidade de nós mesmos. Então, é fundamental nós sabermos e sentirmos como somos. Então, um aprendizado muito bonito do autoconhecimento é ver se nessas causas atuais das aflições, se realmente o responsável sou eu ou o responsável pelo que eu estou passando é o outro. Então, nós aprendemos que nós ficamos muito na postura da vítima, na maioria das vezes. Como assim? Façamos assim uma imaginação de um círculo, em que dentro desse círculo está o eu. E fora desse círculo tem lá umas bolinhas. Eu só estou assim por causa do meu trabalho. Eu só estou passando por isso por causa do governo. Eu só estou passando isso por causa da minha esposa. Eu só estou passando por isso por causa do meu marido. Eu só passo por isso por causa do meu filho. Eu só passo por isso por causa da situação econômica. Ou seja, nós estamos sempre colocando essa culpa, que não é culpa, essa responsabilidade, fora de mim. Então, todas as vezes que eu me ponho nesta postura, eu estou tendo uma postura de vítima. E quando eu sou vítima, eu me torno uma pessoa frágil, porque como que eu sei disso? É quando eu sinto ansiedade, quando eu sinto angústia, quando eu sinto preocupação. Esse nós sabemos, Joana de Ângeles nos ensina, é uma energia angustiosa que nos impede de ocupar daquilo que nós precisamos resolver a situação.
e quando eu sinto nervosismo. Então, quando eu estou nessa postura em que tudo que me acontece é por causa do outro, e vamos identificar que nós estamos na postura de vítima. Agora, quando nós passamos para a postura cristã, que é o que a doutrina espírita nos convida a ser pessoas responsáveis, né? Como nós falamos, quer dizer de responder, hábil de habilidade, habilidade de responder pelo que está acontecendo comigo. É o mesmo processo. Dentro desse círculo, dentro está eu. Mas só que eu faço a pergunta diferente. Eu não coloco o problema fora de mim. A pergunta é, será que se eu não tivesse feito isso ou aquilo, talvez eu não estivesse passando pelo que eu estou passando? Será que se eu não tivesse sido ríspido com fulano, talvez isso não tivesse acontecido comigo? Então, nós sempre fazemos a pergunta primeiro para nós mesmos, para identificar se o problema não está em nós. E a maioria, às vezes, pode não estar, mas às vezes pode estar. E qual o problema se o problema está em nós? Veja a diferença da pessoa vítima e da pessoa responsável. Porque mesmo quando eu identifico que eu sou o problema do meu problema, eu me sinto forte. E se eu me sinto forte, eu vou ter paz. Muito diferente de quando eu fico colocando a culpa no outro, me sentindo frágil e tendo ansiedade e nervosismo. Então, notem que nós, ao falarmos, eu tenho certeza que todos nós nos identificamos com as duas posturas. Às vezes nós nos portamos como vítima e às vezes nós nos portamos como responsável. Mas como cristãos conscientes, qual a postura que nós queremos ter? A postura que nos faz evoluir, que é da pessoa responsável. Então, quando eu me identificar frágil, ansioso, preocupado, em demasia, eu estou fazendo o papel da vítima, eu não quero ser vítima. Então, eu pulo para o outro lado e vou para ver onde está o problema e equacionar o problema. Então, a postura responsável é a melhor delas. Então, se Deus existe e nós sabemos que Ele existe e que Ele é bom, justo e bom, soberanamente justo e bom, há uma razão justa para que tudo aconteça em nossas realidades. Então, quer dizer que tudo que nos acontece tem um motivo justo, né? Embora muitas das vezes nós não saibamos explicar. Então, assim sendo, toda vicissitude, vai nos dizer Kardec, ela pode ser vista sob dois ângulos. O problema pode estar na nossa encarnação atual, né? Como pode estar numa passada. Então, para identificar se ela está na encarnação atual, nós devemos refletir de uma forma verdadeira sobre o sofrimento que nos visita. Então, por exemplo, como assim? Fazer indagações do tipo no caso de enfermidade. Será que eu me descuidei da minha alimentação? Será que eu descuidei do meu sono? Ou isso é coisa de outras vidas? Mas a gente não questiona os condimentos, os exageros, os desregramentos, né? E nós não questionamos os excessos que a gente tem, às vezes, numa rede social, que você fica horas e horas ali olhando. Então, são questionamentos que nós precisamos fazer para nós mesmos, né? Por exemplo, indagar sobre aquele filho rebelde. Será que eu dei a atenção necessária e devida à educação dele? Será que eu soube colocar os limites cristãos? Sim, sim, não, não. Porque às vezes a gente fala sim quando é para dizer não e fala não quando é para dizer sim. Será que eu fui mais presente na vida do meu filho ou só dei presentes? Só dei coisas e não me dei? Então, será que eu fui imprevidente a ponto de não ter tempo de vê-lo crescer para orientá-lo com os valores morais, os valores éticos ou valores espirituais? Ou deixei que ele fosse criado com os joguinhos ou com as mídias sociais? Então, será que esse vício hoje nos joguinhos, que antes era só um viciozinho, cunhinho, para ficar pequenininho, será que era aparentemente só uma brincadeira, mas que agora se tornou um vício real, em que afeta não só o filho, mas o pai, a mãe, os irmãos, né? Um vício complicado de sair. Será que eu não tive uma parcela nesse processo do vício do meu filho, por exemplo?
Então, o que acontece? Quase sempre, se a gente questionar de forma verdadeira, honesta e responsável, nós vamos encontrar a resposta em nós mesmos. Inclusive, nós vamos encontrar a nossa própria libertação. Porque, como nos diz Emmanuel, ninguém nos acusa ou nos liberta do que a própria consciência. Então, não adianta eu dizer que eu não tenho parcela nisso, se no fundo eu sei que sim tenho. E não adianta ninguém me acusar de que eu tenho, se eu tenho a consciência de que tudo eu fiz para que as coisas fossem bem, né? Então, é que muitas das vezes nós embotamos a nossa consciência, nós calamos a nossa consciência, vamos para o auto-engano, mas uma hora ela desperta, né? Outra indagação sobre os problemas familiares, sobre brigas no lar, por exemplo. Será que eu não fui injusto com tal pessoa? Será que eu não fui egocêntrico? Né? Será que eu não podia ter contribuído para amenizar aquele problema? Então, o Evangelho nos mostra que cabe a nós o dever da vigilância. Vigilância é fazer luz na escuridão, né? E não dar vazão a essas influências. Então, meus irmãos, diz Kardec que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, feitos os questionamentos, feita a reflexão, e aí sim, não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, aí sim nós podemos nos reportar à encarnação passada. Porque sob a ótica de que nós somos seres eternos, que remontamos o passado, vivemos o presente, estamos hoje projetando o nosso futuro, então nós temos que buscar no passado essa compreensão. É o que diz o Evangelho: os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Daí a bênção da reencarnação por misericórdia divina, que nos oportuniza recomeçar, porque, como bem nos diz Emmanuel, recomeçar é bênção na lei de Deus. E irmã Sheila diz: assim como o dia não substitui a noite repentinamente, ninguém se converte em anjo de um momento para outro. Então nós temos que ter também paciência conosco mesmo, né? Quando nós vamos caminhando nesse processo de nos educarmos espiritualmente, compreendendo a continuidade da nossa vida como espíritos imortais que somos, nós vamos buscando desde já fazer esforços de educar a nossa própria alma, antecipando as nossas realidades para o futuro, né? Por quê? Porque nós mesmos construímos as nossas realidades. Por exemplo, trazendo para hoje mesmo, o que eu tenho feito para modificar a minha realidade, essa aflição atual, né? Se eu conheço as minhas turbulências e não mudo o meu roteiro de ação, eu vou continuar ainda em turbulências, né? Então, é preciso mudar o meu roteiro de ação. É aquele velho quadrinho muito interessante. Você é feliz? Sim. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Agora, você é feliz? Não. Mas você quer ser feliz? Sim. Então, mude. Mas tem também aquela outra pergunta: você é feliz? Não. Você quer ser feliz? Também não. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Então, é muito interessante isso, porque nós lembramos aqui do pensador e filósofo chinês Confúcio. Ele dizia que você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para chegar aonde você quer. Que é muito parecido com aquilo que nosso querido Chico sempre fala: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o que esse filósofo chinês traz para nós é justamente sobre o aspecto daquilo que a gente não pode mudar. Se eu me deparo hoje com a realidade terrena, com coisas que eu não posso mudar,
e não posso mudar porque eu estou, às vezes, colhendo diante das leis de Deus os desajustes que eu mesmo provoquei. Mas, se hoje eu estou desperto para essa realidade, o que eu posso fazer? Chorar? Então, aí por isso vem Jesus falando, bem-aventurados os que choram. Então ele está dizendo o quê? Feliz daquele que faz movimentos para sair das causas do choro. Não é quanto mais eu choro, mais feliz eu sou. Né? Ninguém veio na Terra para sofrer, nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos. Todos viemos para progredir. O sofrimento é um elemento didático. Então, nós temos que bem chorar. Daí vem o bem e o mal sofrer. Porque quando disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, Jesus não se referia de um modo geral aos que sofrem, diz Kardec, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. E Emmanuel vai nos dizer, não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então é preciso a gente saber sofrer, né? Tirar o gosto de um desgosto. Então, meus irmãos, o Evangelho também nos diz que o desânimo, ele é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Então, Emmanuel também nos diz, tem uma frase que eu gosto muito de Emmanuel, que ele fala que nós temos que aprender uma nova arte, a arte de somar as bênçãos, porque perante aqueles que nos amam e perante aqueles que nós amamos, o desânimo é quase sempre o outro nome da ingratidão. E é tudo que nós, graças a Deus, não somos ser ingratos. Então, nós temos que fazer aí um ajuste, né? Então, por isso fala o Evangelho, o desânimo é uma falta. Então, se eu estou carregando a cruz necessária, a cruz que me cabe, que meu ombro é capaz de suportar, qual que é o processo educativo aí nas aflições? Se eu não observar aquilo que mais me provoca, aquilo que mais me incomoda, aquilo que mais me testa, e questionar aonde está a lição dessa dor, o que essa dor está querendo me dizer, às vezes a lição, meus irmãos, é no campo das finanças, por exemplo. Então, o que nós podemos fazer? Tentar procurar valorizar mais os recursos que me chegam, administrar melhor. Emmanuel também nos diz, o dinheiro não respeita quem não respeita o dinheiro. Se às vezes a lição é no campo da saúde, é a gente ser mais zeloso com o nosso corpo. Se a lição às vezes no campo da família, é buscar mais harmonia entre os familiares. Talvez a lição seja no campo do trabalho, então valorizar mais o meu patrão, por exemplo, aquele que me dá a oportunidade de adquirir o salário. Então, a dor é justamente esse processo de bem saber se conduzir na dor, né? Enquanto eu estou sabendo me conduzir, a dor, ela vai atender o objetivo e quando eu despertar, ela dá tchau e vai embora. Então, a mensagem é, saibamos sofrer e sofreremos menos. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, a dor, quando ela é aceita com resignação, ela diminui de intensidade. Porque se eu estou num processo de sofrimento e me conturbo, me aflijo, disparo aflições para tudo que é lado, disparo julgamentos, levo inquietações a outras pessoas que muitas vezes não fazem nem parte do processo do meu sofrimento, o que é que eu estou fazendo se não colocar mais peso à minha cruz? Né? Porque às vezes a cruz não era tão pesada, mas pelas minhas escolhas, pelas minhas inquietações, eu faço com que essa cruz fique mais difícil quando eu poderia amenizá-la. Então, saibamos, meus irmãos, sofrer e nós sofreremos menos, né? Porque se eu não entender nada desse processo, eu vou chegar lá na frente mais endividado ainda, precisando colher ainda mais aquilo que eu não ajustei no meu passado. Então,
nós encerramos essa parte do Evangelho lembrando essa frase de Jesus novamente, a profundidade do que diz Jesus: vinde a mim. Ou seja, não é ir ao encontro do amor que Jesus representa. Nós já não estamos mais enxergando Jesus como uma pessoa crucificada. Jesus não está crucificado na cruz, ele está trabalhando até hoje, como ele diz, eu trabalho e meu Pai trabalha também, né? Então, é ir ao encontro desse amor que ele representa, porque a cruz, ela é sim um símbolo de morte, mas morte do homem velho, deixando nascer um homem novo. Então, ele faz esse convite para que nós vaiamos ao encontro desse amor que ele representa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Ele está fazendo, então, um convite para que a gente reconheça que muitas das nossas aflições são causadas por nós mesmos. Que todos nós, sim, temos uma carga, mas que na maioria das vezes nós somos a sobrecarga da nossa carga. É isso que ele está falando. Então, vamos até ele. E ele vai nos aliviar. E eu os aliviarei. Esse eu é Jesus com um mestre com M maiúsculo, porque Jesus não ensina qualquer coisa. Ele ensina o amor, ele ensina a mansidão, ensina a humildade. Então, ele não é qualquer matéria que ele nos dá, né? Eu vos aliviarei. Então, o alívio, meus irmãos, é a diminuição das dores da aflição. Por exemplo, se eu vou a um centro espírita, tomo um passe, eu sinto aliviado. Se uma mãe pede por mim, eu sinto aliviado. Se alguém ora por mim, eu sinto aliviado. Se os benfeitores me ajudam, eu sinto aliviado. Mas notem que o alívio, ele vem de fora, nos faz muito bem. Mas é o alívio, só que Jesus não chama a gente só para o alívio. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Né? Quer dizer, todas as vezes que nós vemos o verbo no imperativo, tomai, é um convite amoroso de Jesus para nós, no sentido de tomar e decidir sobre vós, colocar o meu jugo, porque jugo é uma palavra que Jesus utiliza para aquela peça de madeira que se colocava no cangote do gado, porque senão um gado ia para um lado, outro ia para o outro, eles perdiam a direção. Então ele fala, coloca no seu cangote o meu jugo, o jugo de Jesus é o amor. Porque se nós estivermos com o amor como nosso direcionador da vida, nós não vamos perder a direção. E aprendei de mim. Veja, aprendei, verbo no imperativo. Quer dizer, um convite amoroso para o aprendizado com Jesus. E como que é o aprendizado com Jesus? É um aprendizado amoroso, que é feito com erros e com acertos. Então tá tudo bem errar, meus irmãos. Agora vamos aprender com os nossos erros para que a gente acerte mais. Nós ainda com essa cultura de culpa, quando nós nos equivocamos, a gente já vai logo para a culpa. Quando na verdade errar é uma conquista, aprendizado. E acertar é outra conquista, êxito. Quando que eu erro? Quando eu ajo com desamor. E quando que eu acerto? Quando eu ajo com amor, quando eu coloco o jugo de Jesus como direcionador da minha vida. Então, é esse o aprendizado amoroso, erros e acertos. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha as virtudes essenciais do amor, da mansidão e da humildade. Né? Então, nós todos temos essas virtudes em nós em estado latente. Jesus está nos convidando para que nós sejamos como ele, amorosos, calmos e humildes, num nível maior, porque nós já o somos. É isso que nós precisamos compreender. Eu estou ansioso, mas eu não sou ansioso, eu sou calmo. Eu estou tendo atitudes de desamor comigo e com os outros, mas eu não sou desamoroso. Eu sou amoroso, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Vê como é bonito nós sabermos quem somos. E achareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus não está só
nos convidando a ter o alívio que é externo, mas é importante o alívio. É a mesma coisa você ensinar uma coisa bonita para quem precisa estar com o estômago vazio. Não vai entender nada, então você tem que aliviar. Então, é agora sim, depois que você reconhece de quem você realmente é, amoroso, manso, humilde, aí você vai achar descanso para a sua alma. Então, o descanso ele é diferente do alívio. O alívio é a diminuição das dores, das aflições. O descanso não é o alívio, é a superação das causas da aflição. E isso é individual. É esse processo de serenidade e harmonia que nós temos em nós quando nós passamos a ser pessoas responsáveis e não vítimas. Vê a diferença? E isso é intransferível. Então, isso é um trabalho que nós temos que fazer conosco, pouco a pouco, passo a passo, devagar, mas sempre. Né? E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o amor é suave. Tudo que nós fizermos com amor vai nos dar suavidade. E o meu fardo é leve. O que é o fardo de Jesus? O aprendizado. Veja que beleza que quando nós aprendemos, nós vamos nos libertando das amarras de nós mesmos. Então, toda mudança, meus irmãos, toda reforma íntima, se nós fizermos, não fizermos com suavidade e leveza, não vai acontecer uma mudança real em nós. Porque a reforma íntima, ela é, como nós aprendemos, sem martírio. Está aí, Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós encerramos aqui o nosso estudo do dia de hoje. Lamentavelmente, o nosso tempo se esgota, teríamos muito o que falar, mas numa outra oportunidade, nós ampliaremos os estudos desse belíssimo capítulo e agradecemos e damos um abraço a cada um de vocês com muito carinho, com muito afeto, desejando tudo de melhor. Um abraço a todos.